bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais um caso real para o quadro Por Trás da Fita Amarela. Se você é novo aqui no canal e você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, de dar like e me seguir lá no Instagram. O caso de hoje é simplesmente o da serial killer mais famosa do mundo, chamada Aileen Wuornos. Ela é tão famosa que tem até um filme que retrata sua história, chamado Monster, Desejo Assassino, em que ela é interpretada pela atriz chamada Charlize Theron. E ela também já foi retratada na série American Horror Story, na 5ª temporada. Então, se vocês quiserem ter uma visão melhor sobre as coisas que aconteceram, eu indico vocês assistirem, principalmente o filme. No dia 3 de junho de 1954, na cidade de Rochester, Michigan, Diane Wuornos, de apenas 14 anos de idade, se casou com Leo Dale Pittman. Pouco tempo depois do casamento, Diane engravidou de seu primeiro filho, chamado Keith Pittman. E menos de 2 anos depois, Diane se divorciou de Leo enquanto ainda estava grávida de seu segundo filho. Aileen Carol Pittman nasceu no dia 29 de fevereiro de 1956. E ela nunca conheceu seu pai porque no dia de seu nascimento ele foi preso. Leo Pittman foi diagnosticado de esquizofrenia e mais tarde foi condenado a abuso sexual de menores. Ele foi considerado pelos seus médicos que o examinaram durante seu julgamento como sociopata, e em 1969 Leo Pittman se enforcou na prisão. Antes de completar 4 anos de idade, Aileen e seu irmão Keith foram abandonados por sua mãe. Ela dizia que eles eram bebês chorosos e infelizes e acabou deixando eles com seus avós maternos. Em março de 1960, Laurie e Britta Wuornos adotaram legalmente as crianças. Porém, seu avô Laurie era extremamente violento, ele tinha um pavio muito curto e demonstrava comportamentos agressivos constantes, principalmente com Aileen. E pouco tempo depois de ter adotado as 2 crianças, Laurie foi acusado de molestar Aileen, além de ter agredido ela inúmeras vezes. Aos 13 ou 14 anos de idade, essa informação muda muito a depender da fonte, Aileen acabou ficando grávida, após ter sido estuprada por um amigo de seu avô. E ela acabou sendo internada pelos seus próprios avós, que não admitiam ela ter engravidado, em um abrigo para mães solteiras. Porém, lá dentro, ele não era muito bem vista pelos seus colegas, elas diziam que ela era muito antissocial e temiam muito sua hostilidade. Ela deu à luz a um menino que foi levado para adoção enquanto ela estava se recuperando do parto. E ainda esse ano, Aileen e seu irmão começaram a ter um relacionamento sexual, além de ela se envolver sexualmente com seus colegas de classe em trocas de cigarros. Depois da morte de sua avó, em 7 de julho de 1971, seu avô Laurie acabou expulsando Aileen de casa e ela começou a morar em seu próprio carro. E aos 15 anos de idade, ela largou a escola para poder trabalhar como prostituta para tentar sobreviver. E quando ela não estava se prostituindo, ela estava constantemente se drogando. Em 1976, Aileen viajou para a Flórida, onde conheceu um homem chamado Lewis Gratz-Fell, de 69 anos. Lewis pediu a mão de Aileen e eles acabaram se casando no mesmo ano. Porém, esse casamento não fez mudança nenhuma no relacionamento de Aileen, além do fato dela estar economicamente um pouco mais estável porque ela era sustentada por ele e acabava lhe fornecendo uma vida mais saudável, mas ela não se interessava por isso, não era isso que ela queria. Mesmo casada com ele, ela continuava frequentando bares e bebia muito e acabou sendo até acusada de agressão. Fontes dizem que Lewis contou que Aileen ficava batendo nele com sua própria bengala. E em outras fontes dizem que ele conta que acabou se divorciando de Aileen porque soube que ela agrediu um homem em um bar com um taco de sinuca e porque ela apresentava um comportamento muito agressivo na sua própria casa. O casamento durou apenas 9 semanas e eles se divorciaram. Nesse mesmo ano, o irmão de Aileen acabou falecendo de câncer e ela descobriu que ela era beneficiária do seguro de vida dele e acabou ganhando muito dinheiro com isso, mas esse dinheiro não durou muito tempo porque ela acabou gastando esse dinheiro com um carro e com pequenos momentos luxuosos. No ano de 1981, Aileen Wuornos acabou se envolvendo em um assalto à mão armada em uma loja de conveniência. Ela então foi sentenciada à prisão e foi solta em julho de 1983. Nos anos seguintes, ela foi acusada de falsificar documentos e cheques e participar de diversos roubos. Em 1986, ela foi acusada de roubo de carro, falsidade ideológica, resistir à ordem de prisão e de ameaçar um policial com arma de calibre 22. E essa informação é bem importante para o caso todo em si. Em 1986, enquanto bebia em um bar, ela acabou conhecendo uma menina chamada Tyria Moore.
Tyria trabalhava como bartender e camareira de um hotel, e logo as duas começaram a ter uma relação amorosa, e Aileen pela primeira vez acreditava ter encontrado o amor na sua vida. O relacionamento durou até o momento em que ele foi preso em 1991. O casal acabava praticamente vivendo em hotéis, e Aileen, a única que sustentava o relacionamento, ainda se prostituindo. E foi quando ela começou a se prostituir em tempo integral. Ela ficava em rodovias esperando os carros passarem e oferecendo seus serviços a eles, ou até mesmo em postos de gasolina, onde seus principais clientes eram caminhoneiros. Mas mesmo assim, o dinheiro nunca era suficiente. Tyria queria sempre mais. Na noite do dia 30 de novembro de 1979, um homem chamado Richard Mallory, de 51 anos de idade, pagou por algumas horas com urnas. Mallory era um eletricista da cidade de Clearwater, na Flórida, que havia se divorciado 5 vezes. Ele tinha uma reputação de beber muito e ser um homem extremamente violento, e ele possuía um grande interesse em pornografia e bares de topless. E ele já havia sido acusado de estupro em seu registro criminal. Em 13 de dezembro do mesmo ano, o corpo de Richard acabou sendo encontrado, totalmente vestido e com a marca de uma pistola de calibre 22, na floresta a noroeste de Daytona Beach. Seus documentos, junto com preservativos e uma garrafa de vodka, foram encontrados em Ormond Beach, no começo do mesmo mês, junto com o seu carro. A investigação de Mallory acabou tendo uma grande reviravolta quando outro corpo foi encontrado, em que a vítima também tinha sido baleada com a arma de calibre 22. E esse segundo corpo foi encontrado no dia 1º de junho de 1990. A vítima, David Spears, foi encontrada a 40 milhas de distância de Tampa, com 6 marcas de tiro e totalmente nu. O corpo só teve sua identificação confirmada no dia 7 de junho do mesmo ano. Na mesma época em que Spears foi identificado, uma terceira vítima foi encontrada. Charles Cascaron, de 40 anos de idade, que estava desaparecido desde o dia 31 de maio daquele ano, foi encontrado a cerca de 50 quilômetros ao sul do local do assassinato de Spears. Em seu corpo constavam 9 tiros de também uma arma de calibre 22 e todos os seus itens pessoais haviam sido roubados. Seu carro foi encontrado no dia 7 de junho. Ainda no dia 7 de junho, outro corpo foi encontrado de um homem chamado Peter Sims, de 65 anos de idade. Ele foi visto pela última vez deixando sua casa em Júpiter, na Flórida, para visitar alguns amigos no Arkansas. Porém, seu desaparecimento apenas foi registrado no dia 22 de junho e o seu carro foi encontrado no dia 4 de julho, com sinais de acidente e abandono em Orange Springs. Porém, dessa vez haviam testemunhas e as testemunhas falaram que haviam visto 2 pessoas no carro, e essas 2 pessoas eram 2 mulheres. Uma delas loira e a outra morena, e também afirmaram que uma delas estava sangrando. Em 4 de agosto, o corpo de Troy Burris, de 50 anos, foi encontrado por uma família que estava fazendo um piquenique na Floresta Nacional de Ocala. O corpo estava vestido e havia sido atingido 2 vezes por uma pistola de calibre 22 no peito e nas costas. Alguns de seus documentos foram encontrados no local. Troy havia sido visto pela última vez deixando seu trabalho no dia 30 de julho. No dia 11 de setembro, o desaparecimento de um ex-chefe de polícia que estava aposentado, chamado Dick Humphreys, havia sido relatado por sua esposa depois que ele não havia voltado para casa após seu serviço. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte e ele havia sido atingido 7 vezes por uma pistola de calibre 22. Seu carro foi encontrado no dia 19 do mesmo mês, sem placas e atrás de uma agência funerária. O carro foi apreendido no dia 25 daquele mês, porém só foi reconhecido como o carro da vítima no dia 13 de setembro. No mesmo dia, seus pertences e seu distintivo foram encontrados a 112 quilômetros de distância do local onde ele havia sido assassinado. E a última vítima, o policial do distrito de Brevard, Walter Antonio, de 60 anos, foi encontrado em uma floresta a noroeste da cidade de Cross. Seu corpo foi encontrado nu e suas roupas foram encontradas em um distrito próximo dali. O carro de Antonio foi encontrado no distrito de Brevard no dia 24 de novembro. A polícia fez um levantamento de todos os pertences que haviam sido encontrados da vítima, e os objetos foram um anel de ouro, seu distintivo, algemas, cacetete e lanterna. E após todos esses assassinatos, a polícia começou a ligar os pontos e viram que todas as vítimas possuíam o mesmo padrão. Todos foram atingidos por uma pistola de calibre 22 e todos se encontravam em florestas ou estradas. Os seus carros foram encontrados a alguns quilômetros de distância de onde havia ocorrido o assassinato e os seus pertences geralmente haviam sido roubados. Um retrato falado das possíveis assassinas foi divulgado no dia 30 de novembro de 1990 e nas semanas seguintes a polícia acabou recebendo 4 telefonemas que identificavam aquelas 2 suspeitas
como Tyria Moore e Susan Blahovec. Elas foram rastreadas por meio de recibos de motéis e descobriram também que Susan apresentava-se como os nomes Lori Grody e Kami Marsh Green. E acabou que no final ela era Aileen Wuornos. Após a comparação da impressão digital que havia sido encontrada em uma das cenas do crime, a polícia finalmente descobriu que Aileen Wuornos estava envolvida no desaparecimento de Peter Sims. A polícia conseguiu imagens de vídeo de Aileen graças a uma loja de penhores onde ela penhorou diversos itens que ela havia roubado de suas vítimas, e Aileen acabou sendo presa no dia 9 de janeiro de 1991. Em um bar de motoqueiros na Harbor Oak. No dia seguinte, Tyria Moore foi encontrada na casa de sua irmã, na Pensilvânia, onde concordou em trabalhar junto com a polícia em troca de imunidade. E com a ajuda da polícia, Tyria acabou retornando para a Flórida e ficou hospedada em um hotel onde realizou diversas chamadas para Aileen. E todas as ligações elas foram grampeadas com o intuito de obter mais informações sobre as outras vítimas ou até mesmo a confissão do crime. E nisso, Tyria acabou dizendo a Aileen que se ela não admitisse seus crimes, ela seria presa no lugar de Aileen. E como Aileen amava muito ela não queria isso, então ela acabou se confessando. E no dia 16 de janeiro de 1991, Aileen confessou 6 assassinatos. Porém, ela alegava que todos haviam sido feitos em legítima defesa. E mesmo assim, ela negou qualquer envolvimento com o assassinato de Peter Sims. E ela confessou ter agido sozinha em todos esses casos para proteger Tyria. Em 14 de janeiro de 1992, Aileen Wuornos foi ao julgamento pelo assassinato de Richard Mallory, que em sua confissão ela alegou que ele tinha tentado estuprá-la e por isso que ela teve que matar ele. Tyria Moore acabou testemunhando contra Aileen e disse que apesar de não ter envolvimento nenhum com nenhum dos assassinatos, Aileen fazia questão de relatar todos os detalhes para ela. Tyria também disse que chegou a ficar com medo de Aileen porque não sabia do que ela era capaz. Durante o julgamento, Aileen Wuornos foi submetida a exames psicológicos, onde foi constatado que ela estava mentalmente instável e possuía personalidade de borderline e transtornos antissociais. Wuornos foi sua própria e única testemunha de defesa e em seu depoimento repetiu que ela havia sofrido abuso sexual de Mallory, além de sofrer uma série de espancamentos e que ele também havia ameaçado matá-la e por isso que ela acabou matando ele. Porém, essa declaração foi rejeitada pelos jurados porque não possuía evidência nenhuma de que isso tinha acontecido. Há muitas pessoas que acreditam sim que Aileen matou todas as vítimas porque ela tinha sido ameaçada ou havia sofrido de algum jeito, o que no mundo da prostituição não é muito difícil isso acontecer. E o fato de Richard Mallory já ter cumprido uma pena de 10 anos por crime sexual, isso poderia sim ser verdade, e acabou fazendo com que muitas pessoas acreditassem na inocência de Aileen, em que elas realizavam até protestos nas ruas, chegando ao ponto delas redigirem uma carta à Suprema Corte da Flórida requerendo um novo julgamento, mas isso nunca aconteceu. Em contrapartida, muitas pessoas acreditavam que ela era uma assassina a sangue frio e acabaram vandalizando sua casa, e a casa de Aileen acabou sendo uma casa muito odiada em sua região. Advogados que eram questionados sobre suas condenações eram muitas vezes ameaçados de morte. Independente das manifestações públicas, Aileen acabou se tornando uma católica rigorosa, rogando perdão para os familiares de suas vítimas, e ela achava que dessa forma Jesus não a rejeitaria após sua morte. A deliberação do caso durou apenas 90 minutos e Aileen Wuornos foi declarada culpada por homicídio doloso no dia 27 de janeiro de 1992. E no dia 29 ela foi sentenciada à morte. A acusação, capitaneada pelo promotor de John Tanner, apresentou diversas testemunhas. Todas as testemunhas eram especialistas que forneceram declarações técnicas e precisas. O depoimento do Dr. Arthur Boring, responsável pela autópsia das vítimas, foi extremamente prejudicial à tese defensiva de Aileen. Boring acabou relatando que a vítima havia agonizado de 10 a 20 minutos antes de morrer. Porém, um vídeo apresentado em que Wuornos havia confessado seus crimes foi o fator determinante para sua condenação. A defensora pública Tricia Jenkins relatou que essa confissão havia sido obtida involuntariamente e requereu sua exclusão como evidência. Mas apesar de seus esforços, a moção foi rejeitada. E mesmo que essa moção fosse aprovada, não adiantaria de nada, porque esse vídeo já havia sido vazado pela mídia, o que acabou influenciando todos os jurados que estavam ali no caso. A defesa sustentou que Aileen Wuornos havia agido sob legítima defesa em todos os casos. Porém, essa tese para os jurados não fazia sentido nenhum,
Era possível sim que o crime de Richard Mallory havia sido causado por conta de legítima defesa, porém quando eles tomaram conhecimento de todos os outros assassinatos não fazia mais sentido aquilo. Era muito improvável que todas as vítimas tivessem sido assassinadas em legítima defesa. Em 31 de março, Aileen Wuornos se declarou culpada da morte de Dick Humphreys, Troy Burris e David Spears. Em sua declaração para o tribunal, ela disse: "Eu queria confessar que Richard Mallory me estuprou violentamente, como eu já disse, mas esses outros não. Eles só começaram." E no dia 15 de maio foram dadas mais 3 sentenças. E em junho ela acabou se declarando culpada do assassinato de Charles Skarsgård, recebendo sua 5ª sentença. Em fevereiro de 1993, ela acabou confessando no assassinato de Walter Anthony. Porém, não foi recebida nenhuma acusação sobre o desaparecimento de Peter Sims, considerando o fato de que o corpo dele nunca foi encontrado. E ao todo, Aileen acabou recebendo 6 sentenças de morte. Ela nunca teve um julgamento justo, exatamente porque muitas informações sobre o seu caso acabaram sendo divulgadas pela mídia, o que acabou fazendo com que todo mundo envolvido no caso tivesse sido influenciado fora do julgamento. Enquanto estava presa, Aileen disse que as autoridades estavam abusando dela. Ela acusou de cuspirem em sua comida, servirem a comida suja e até mesmo urinarem em sua comida. Ela também disse que havia ouvido uma conversa onde eles falavam que queriam deixar Aileen louca a ponto de cometer suicídio. Ela se queixou também que suas algemas viviam constantemente muito apertadas, o que acabou machucando seus pulsos, além de a observarem constantemente pela janelinha da cela, chutando a porta e até abaixando a temperatura da água enquanto ela tomava banho. Seu advogado disse que Aileen apenas queria um tratamento adequado de um ser humano enquanto estava presa, mas ela nunca recebeu isso. E no dia de sua execução, os guardas falaram que Aileen estava muito calma e não estava falando muito, o que não era o normal. Aileen Wuornos foi executada por injeção letal no dia 9 de outubro de 2002, na prisão estadual da Flórida. A injeção foi administrada às 9h30 da manhã em seu braço direito e Wuornos foi declarada morta às 9h47 da manhã com 46 anos de idade. Seu corpo foi cremado e levado por um amigo de infância, Dawn Botkins, para sua cidade natal, onde ele espalhou suas cinzas em uma árvore. Suas últimas palavras foram: "Eu só gostaria de dizer que estou velejando com a rocha e voltarei como no dia da independência com Jesus, no dia 6 de junho, como no filme, na nave-mãe e tudo. Eu voltarei." E esse foi o caso de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês querem que eu traga mais casos reais aqui pro canal, não se esqueçam de se inscrever, de deixar o seu like e me seguir lá no Instagram. E se você tem algum caso que você queira que eu traga aqui, comenta aqui embaixo que eu vou anotar na minha lista e eu vou trazer com certeza. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.